Fazer conexão com Maringá agora, o J. Júnior vai trazer pra gente informação de um caso gravíssimo. Um caso gravíssimo, chocante aqui no estado do Paraná. Esse homem que aparece na sua imagem, pegando uma criancinha, a própria filha, 4 anos de idade, está sendo procurado, suspeito de matar a filha e jogar a filha no Rio Paranapanema. O Jota vai trazer os detalhes pra gente, mas é o seguinte, né, Jota? Eles eram separados, né, os pais, e por conta da separação havia uma briga, uma disputa entre os dois, e sobrou para uma criança de 4 anos. É um caso absurdo. J. Júnior, boa tarde para você. Oi, Parra, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Assim, é um caso absurdo, tudo quanto é tipo de explicação que você tentar achar para poder trazer, né, uma claridade a esse caso, a palavra parece que falta. Porque quem está pagando ou quem pagou por isso é uma criança de 4 anos, a própria filha do suspeito de ter cometido o crime. Para nós entendermos, essa história começou na sexta-feira, quando pela segunda vez, depois de um tempo brigando na justiça, o homem foi visitar a filha. Durante 8 meses houve ali um entrevero judicial, porque ele estava proibido de se aproximar da ex e também de ter convívio com a própria filha, a pequena Maria Cecília Silva de Souza, de 4 anos. Mas a justiça acabou liberando ele para uma visita por semana. Ele fez isso no sábado passado, pegou a menina às 2 da tarde, entregou às 6, tudo normal. Já na sexta-feira a história mudou. Ele pegou às 2 horas, na esquina do trabalho da mãe, é a própria mãe que entrega a criança. A gente vê que nas imagens mostra um abraço espontâneo, mas ainda ali, antes de embarcar no automóvel, a gente percebe um carinho, um afeto que ele transmite a ela, né, antes desse embarque. E a pergunta é, será que ele estava talvez encenando tudo isso com um plano maquiavélico já montado? Porque horas depois ele acabou, né, mandando mensagens para a mãe terríveis. Nós tivemos acesso, são fortíssimas, Parras, talvez uma das piores que nós já tivemos, eu e o Elvis Marçal, né, acesso ao longo desses quase 15 anos de profissão. A garotinha está amarrada, a garotinha chora, ela grita, ela pede por socorro e na sequência vem uma imagem dela desacordada. Nesse momento a Maria Cecília já estava morta. Durante a noite ou talvez no início da manhã, ele levou, né, o corpo dela para um rio que fica aqui perto de Terra Rica, onde nós estamos, onde tudo aconteceu, e jogou o corpo nas águas. No outro dia, a polícia localizou o corpo e iniciou as buscas pelo Nadiro Silva de Souza, pai suspeito desse crime. Porque o carro foi encontrado às margens do rio, mais próximo do barranco, o par de chinelos, e os cães farejadores apontaram que o trajeto dele tinha sido ali para a beira do rio. Para que não ficasse nenhuma dúvida, os cães foram levados para outra região, também voltaram para aquele mesmo ponto. E já vão para 4 dias de buscas pelo suposto corpo dele, porque a suspeita da polícia é que ele tenha morrido afogado. Tudo isso, talvez, numa atitude de vingança, conforme a polícia está investigando, de Nadiro contra a ex-mulher. Eles que tiveram uma convivência, um relacionamento por 4 anos, de 2017 até 2021. Após ela engravidar e dar à luz, o Nadiro começou a demonstrar um perfil agressivo. E isso acabou motivando, então, a separação do casal. Até meados de 2022, ele ainda tinha o direito de visitar a filha. No entanto, ele continuou com as ameaças e em várias oportunidades dizia que mataria a ex e a própria filha. E por conta disso a justiça acabou bloqueando e proibindo essa visita e, como eu disse lá no começo, destinando ou dando a medida protetiva. Acontece que ele passou por testes, por exames e a justiça entendeu que ele estava em perfeitas condições comportamentais e psicológicas que não traria risco nenhum para a criança de voltar com essas visitas. E acabou nessa terrível história que marcou o Dia das Mães aqui em Terra Rica. Um detalhe ainda mais forte nessa história, Parra, é que a pequena Maria Cecília, ela completou, meu amigo, 4 anos no dia 7. A Beatriz, que é a mãe dela, a ex-mulher do Nadiro, fez aniversário no dia 13, justamente no dia em que o corpo da filha foi encontrado nas águas desse rio, né, do Rio Paranapanema. E estava já organizado pela família uma festinha para comemorar o aniversário de mãe e filha junto com o Dia das Mães. Ao longo da semana, a Maria Cecília ganhou um presentinho que era uma roupa, que ela se apegou muito e ela pediu para a mãe para que no dia do aniversário ela pudesse vestir aquela roupa. Acontece que a primeira e única vez que a roupa foi vestida na menina foi para o velório e sepultamento. Ô Jota, pelas informações que você trouxe pra gente, pelo que deu para entender, esse crime foi premeditado. Porque já havia um histórico dele dizer que mataria a mãe, que mataria a filha,
E ele vai com toda essa encenação, numa criança assim, numa inocência tremenda. A criança ia abraçando o pai. A criança não sabe que é um monstro. A criança acredita que é o pai, que vai dar carinho, que vai dar proteção, apesar da separação dos dois. E pelo que tudo indica, Jota, é um crime premeditado. É um crime premeditado, é isso que a polícia acredita também, tem levantado nas investigações. Com relação à polícia e as novidades desse caso, nós estamos aqui em Terra Rica, em frente à delegacia, passamos amanhã em contato com o delegado, ele acabou de nos informar que não vai dar entrevista, porque foi decretado sigilo absoluto nas investigações. Mas ontem nós conversamos com ele, fizemos uma entrevista por telefone, e ele trouxe isso, dizendo que o crime era premeditado, que ao que tudo indicava era uma vingança dele com a ex-mulher, porque ele não aceitou o fim do relacionamento, não aceitava ela ficar com a guarda exclusiva da criança e não com a guarda compartilhada. Nós estivemos no ponto onde o corpo foi encontrado, é um rio extenso, tem aproximadamente 300 metros de largura, 1.000 metros de comprimento. Já se vai para o 4º dia de buscas que são realizadas pelas equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros de Paranavaí, e um desses mergulhadores estava explicando que o corpo ainda não boiou, se é que está lá no rio, por conta da temperatura da água que está gelada, por conta também da massa corporal do Nadiro. O Nadiro era mecânico, depois passou para tratorista de uma usina, né, de cana aqui da cidade. Era um homem, é um homem de aproximadamente 1,80 m, com 90 quilos, porte forte, atlético. Então essas condições do corpo acabam atrasando esse processo se ele está morto realmente nas águas, como acredita a polícia nessas investigações. Outra novidade é que ele matou a menina antes de jogar o corpo no rio. Porque os exames do ML chegaram agora há pouco aqui para o delegado e acabaram apontando que a causa da morte da pequena Maria Cecília foi asfixia e esganadura. Ele matou a filha com as próprias mãos. Só depois, então, jogou no rio, porque não foi encontrado vestígios de água nos pulmões da criancinha, né? Então ela não se afogou, não ingeriu a água não foi para os pulmões. E a grande pergunta que tem aqui em Terra Rica, com quem a gente conversou, é uma cidade com 13 mil habitantes, população, né, acolhedora, é a seguinte: o Nadiro está vivo ou está morto? Essa é a grande pergunta. Por que o corpo ainda não foi localizado? Né? Nós estamos na divisa com o estado de São Paulo, a polícia de São Paulo também está ajudando. Familiares do Nadiro acabaram de prestar depoimento aqui na delegacia, polícia tentando buscar detalhes para poder responder essas dúvidas. E a grande questão também é essa da justiça ter liberado a visitação do pai, mesmo diante das ameaças contundentes que ele fez no passado. Só para a gente poder fechar, Jota, para liberar você, ele tinha passagens pela polícia, tinha algum histórico criminal ou não? Ele respondia apenas a um processo de Maria da Penha, justamente contra a ex-mulher, né, a Beatriz, ou seja, um processo de violência doméstica que ela teria registrado no boletim de ocorrência logo no finalzinho ali do relacionamento deles, há cerca de 2 anos atrás. Ela disse que foi agredida violentamente, em alguns episódios trancada dentro de casa, enquanto ele saía para poder curtir o final de semana com os amigos, bebendo e festando. Ele teria voltado depois disso, tentado atear fogo na casa onde ela estava. Ela teria procurado abrigo na casa de parentes, que também foi perseguida, e lá ele esteve, mas foi, podemos dizer, espantado, contido por parentes do sexo masculino da mulher, ou seja, por irmãos, por sobrinhos, que foram, né, enfrentá-lo diante da tentativa de mais uma vez colocar fogo na residência. Então todos esses detalhes estão em um único processo. São alguns boletins de ocorrência, mas um único processo de violência doméstica por se tratar, né, dos personagens, ele e a ex-mulher. Júnior, parabéns pela cobertura. Você é o Elvis Marcel lá na cidade de Terra Rica, sobre esse caso chocante que marca o estado do Paraná e que virou notícia nacional. Obrigado, viu, Jota? Bom trabalho pra você. Meio de 54, o pessoal de casa tá opinando. Parra, boa tarde. Não dá nem pra chamar de pai. Esse cara que matou a própria filha por se vingar da mãe. E a criança na inocência, Parra, ainda abraçando o pai na despedida. Que Deus possa confortar o coração da família. Dona Flora participando aqui comigo. Que absurdo esse caso, Parra. Pra mim é um monstro que matou a própria filha. Vamos ver se vai ficar preso depois, né? De acordo com a justiça. E assim, muitas coisas que a gente não entende, né? Como é que a justiça libera para que o pai veja se o pai tem um histórico de violência, se havia casos de ameaça. E eu não consigo entender. Provavelmente, Parra, se esse cara estiver vivo, pode matar a mãe. Misericórdia, se fez com a filha, pode fazer com a mãe também. É um perigo muito grande. A polícia dos 2 estados estão atrás dele. E há desconfiança de que ele possa ter tirado a própria vida ou esteja morto, afogado no rio.
Que tragédia, que tragédia. Meio-dia e 54,